todos os homens são irmãos e filhos de um mesmo Deus, e esse Deus ama a todos por igual. Não há samaritano, não há judeu, não há romano, não há nenhum gentio que esteja fora desse amor divino. Essa era a mensagem, e é isso que Jesus veio ensinar. Mas aí, ao invés dos primeiros cristãos começarem a ensinar a mensagem de Jesus, ensinar o evangelho de Jesus, eles deram muito mais valor ao ato da morte na cruz. E aí, ao invés de falar assim, olha, nós somos irmãos, o evangelho é esse. Somos todos filhos e filhas de um único Deus. Esse é o evangelho. Não, eles começaram a ensinar assim, Jesus ressuscitou. Ele morreu na cruz para salvar a humanidade, mas ele ressuscitou. E acabou desviando o verdadeiro ensinamento, que é o verdadeiro evangelho. O evangelho não é a morte de Jesus na cruz. O evangelho é a irmandade dos homens e a paternidade de Deus. E esse é o evangelho. Mas aí os primeiros cristãos começaram a pregar sobre a morte de Jesus e começaram a dar, como você disse, poder àquele fato. Porque a teoria da expiação é essa, né? A teoria da expiação, assim, eu vou lá, faço um sacrifício. Não importa se eu arrependi ou não. Eu fiz o sacrifício e o sacrifício tem poder. E tem o poder de quê? De remir pecados. Essa é a teoria da expiação. Uma pessoa, de acordo com a teologia cristã, uma pessoa que aceita Jesus como seu salvador, aceita que Jesus morreu na cruz para lhe salvar, essa pessoa será salva. Ela tem que crer nisso. Se ela não aceitar isso, ela, não importa o que ela faça, não importa se ela é uma pessoa boa, se ela é uma pessoa honesta, se ela praticou o bem a vida inteira, nada disso importa. O que importa é, você precisa professar que Jesus é o Cordeiro vivo de Deus que morreu na cruz para tirar o pecado da humanidade, só assim você pode ser salvo. Essa é a distorção que foi criada em torno da morte de Jesus. A morte de Jesus não era o objetivo. O objetivo não era assim, vai lá para morrer. Não, esse não era o objetivo. Isso foi uma consequência. Por quê? Jesus acabou lidando com os poderosos da época, acabou enfrentando esses poderosos, e essas pessoas viram que ou eles acabavam com Jesus ou Jesus ia acabar com o negócio deles. Porque o negócio do sacrifício no templo era uma mina de ouro, porque as pessoas faziam sacrifício constantemente. A lei de Moisés exigia que pelo menos uma vez no ano todo judeu tinha que ir a Jerusalém e prestar o seu sacrifício. Essa era a regra. E as pessoas iam para o templo para fazer o sacrifício. Às vezes, muitas vezes, inclusive, ele não conseguia entrar com o animal que ele estava levando para fazer o sacrifício, porque havia uma inspeção. Se esse animal tivesse uma mancha, fosse coxo, se fosse cego, qualquer outro defeito que poderia ser apontado pelos fiscais, a pessoa não podia entrar com esse animal para sacrificar. Então ela entrava no templo sem o animal. Lá dentro, ela não podia comprar o animal. Lá tinha o comércio de animais, dentro do templo. E aí, dentro do templo, a pessoa não podia comprar o animal com a sua moeda. Ela tinha que trocar pela moeda do templo, que era uma moeda exclusiva de negócio lá dentro. Só com a troca da moeda, o câmbio, também ele já perdia dinheiro. Além disso, depois de trocado, ele ia comprar o animal. Você acha que o animal lá dentro do templo era o mesmo preço que o animal lá fora? Obviamente que não. Então a pessoa tinha que comprar um animal mais caro lá dentro. Isso tudo era controlado, e todo esse comércio é controlado pelos sacerdotes, por quem dominava ali os negócios do templo. E quando Jesus entra no templo e ele expulsa todos os animais do templo e faz aquele alvoroço lá e a multidão aplaude Jesus, aquilo ali foi muito assustador para os sacerdotes. Assim, ou a gente acaba com esse homem, ele vai acabar com a gente. E aí eles começam então a criar meios de tentar pegar Jesus em algum crime, em alguma coisa. Então eles mandavam espiões, faziam perguntas perniciosas, tentando pegar Jesus em alguma coisa. E essa história você já conhece. Esses homens tramaram a morte de Jesus. Não foi Deus que tramou a morte de Jesus. Assim, olha, você vai lá e você vai morrer porque eu só consigo perdoar pecados quando eu vejo algum sangue sendo derramado. Não foi isso. Que Deus seria esse, Eu confesso que eu ficaria horrorizado com o meu pensamento humano, que olha, limitado, pequeno. Para mim já seria um horror imaginar que Deus
pudesse agir dessa forma, que Deus pudesse se alegrar ao ver o sangue derramado, sentir prazer em ver o sangue derramado e somente perdoar pecados através de sacrifício. Isso é uma crença pagã, mas tem sido propagada pelos cristãos. Infelizmente, muitos fazem isso sem nem notar. Eles nem notam que estão pregando a teoria da expiação, que estão pregando essa ideia de que para perdão de pecados, somente o sacrifício. E Deus não poupou nem mesmo seu filho nessa ânsia, nessa visão, entendam bem, nessa visão expiatória, esse Deus não teria poupado nem mesmo seu filho nessa ânsia de ver o sangue derramado. Porque não há que faça Deus perdoar pecados se não for pelo derramamento de sangue. Então isso é uma teoria totalmente primitiva, antiga e lamentavelmente continua sendo ensinada. Jesus não veio para isso. Ele veio para, no primeiro momento, cumprir a sua missão. No segundo momento, ele decidiu ficar e levar uma mensagem, o evangelho à humanidade. E como ele acabou tocando no negócio de homens poderosos, acabou sendo morto daquela forma. Não era a vontade do Pai que fosse por aquele caminho. Mas Deus deu ao homem o livre arbítrio de fazer as suas escolhas, de seguir o seu caminho. E o homem escolheu então destruir o Filho de Deus. Mas não conseguiu, naturalmente, né? Até mesmo num aparente fracasso, com a morte de Cristo, Jesus foi vitorioso, porque ele mostrou que a morte não é o fim, que há algo além da morte, mostrou que a vida continua e que a vida do lado de lá é muito melhor e muito mais bela do que essa vida que nós vivemos aqui. Então ele utilizou, como dizem, né? Utilizou do limão e fez uma limonada. Então foi isso que aconteceu no momento difícil que ele passou, aquele cálice que ele teve que tomar, porque ele havia se sujeitado a seguir o caminho normal de um ser humano, e um ser humano nas condições normais era isso que iria acontecer com ele, seria morto, né? João Batista, por exemplo, não foi decapitado, então não foi capaz de fugir disso. Quantos outros profetas passaram pela terra e também foram mortos de forma trágica? Então é assim, Jesus falou a verdade, aqueles que se sentiram ofendidos nos seus negócios, nos seus interesses, tramaram a sua morte. Não tem nada a ver com Deus ter enviado Jesus para morrer, ou que esse ato tenha algum poder. O ato, a morte de Jesus, não tem nenhum poder, a não ser o poder de tocar o coração dos homens, entender o quanto Jesus nos amou e até onde ele foi capaz de ir para mostrar o seu amor e para cumprir a sua missão, que era viver a vida humana. Ele seguiu isso até as últimas consequências, ele se entregou por completo. Não é aquele que falou assim, olha, eu sou bom e tal, mas na hora que a coisa aperta ele escapa. Jesus falou assim, mesmo na hora mais difícil, mesmo quando ele teve que tomar o pior dos cálices, ele não arregou, ele não cedeu, não voltou atrás, continuou até o final, mesmo naquela morte tão horrível, né? Mas a morte em si não tem poder, sangue em si não tem poder. Muitas pessoas utilizam isso mais como uma forma de superstição. Tem gente que utiliza frases prontas de forma supersticiosa. Assim como a palavra abracadabra não tem nenhum poder, ela não é capaz de produzir nenhuma mágica, nada. Da mesma forma, alguém gritar assim, o sangue de Jesus, também não é pronunciar essa palavra que vai ter um efeito mágico e vai produzir algum efeito. Isso não tem poder em si mesmo. O que tem poder é o ensinamento, é o valor espiritual que uma alma pode adquirir, reconhecendo nos atos de Jesus, nas suas decisões, na sua entrega, no seu comprometimento, o valor espiritual que pode ser produzido. Isso sim tem poder. Quando o homem olha para a cruz, quando o homem entende o compromisso de Jesus para com a humanidade, para com a verdade, para com a sua missão, quando o homem olha isso, e isso produz um valor espiritual dentro do seu coração, dentro dele, aí sim, isso tem valor. Mas o ato em si, a morte, não tem valor. É o mesmo que alguém fazer o sacrifício de uma galinha num terreiro de macumba. É o mesmo que alguém fazer um sacrifício de um bode, ou de um carneiro, ou de uma ovelha, dentro de uma religião que ainda faz esse tipo de sacrifício. Não tem valor algum, nem para prejudicar
e nem para melhorar a vida de ninguém. O verdadeiro valor está nos ensinamentos de Jesus, na vida que ele viveu. A morte foi a demonstração do compromisso de Jesus para com a sua missão, mas não tem valor em si mesma, só apenas no derramamento de sangue. Isso tudo são coisas que foram ensinadas. Eu fiz um áudio um tempo atrás falando de como que Moisés utilizou de um artifício para eliminar o sacrifício de humanos entre o povo judeu, mas acabou tendo que dar em troca o sacrifício de animais. Da mesma forma, depois de muito tempo, os missionários da era cristã também fizeram a mesma coisa. Para conseguir tirar o sacrifício de animais da religião cristã, eles tiveram que dar em troca o sacrifício de Jesus. Ou seja, a teoria da expiação continua. Aquilo que era um erro, acreditar que Deus precisa de um sacrifício para perdoar a humanidade ou para perdoar o pecado de qualquer pessoa, continua sendo pregado até hoje. Só trocaram o animal, só trocaram o cordeiro. Tiraram o cordeirinho, o animal que era sacrificado, e colocaram em seu lugar o sacrifício de Jesus, que é o Cordeiro de Deus. Na teoria cristã, o sacrifício é tão grande, o Cordeiro de Deus é tão grande e tão poderoso, o seu sangue é tão poderoso que é capaz de perdoar o pecado da humanidade inteira, e por isso você não precisa mais sacrificar o Cordeiro, mas você só substituiu o Cordeiro. A teoria da expiação continua sendo pregada, continua sendo ensinada, e isso é um erro, porque Deus não necessita de derramamento de sangue de ninguém para perdoar pecados. Para que uma pessoa seja perdoada, basta arrepender de seus pecados e ter o compromisso de não pecar mais. Basta isso, tá bom? Um grande abraço, eu espero que tenha respondido aquilo que você questionou, e se tiver algum outro assunto que possa ter surgido sobre isso, você manda para cá e a gente continua conversando. Um bom domingo.